Olá a todos, o meu nome é Victor, vocês estão no canal Arquivo Game para mais uma série e eu aprendi qual é a senha do meu canal novamente. Olha só que maravilha. Eu tava com tanta vontade de jogar o Intermission, tanta vontade, que assim, eu tinha percebido que no meu canal eu só tinha trago o Final Fantasy VII Remake Intergrade uma vez só e sem comentários, inclusive. Né? Foi há muito tempo, foi na época que tinha saído para PC, e aí junto com o port para PC do Final Fantasy VII Remake saiu o Intergrade junto, né? No caso Intermission, né? E aí eu acabei jogando tipo uma hora e depois eu fui perceber que eu não tinha gravado meu mic. Aí eu tive que, né, botar o vídeo sem microfone nem nada do tipo. Mas hoje eu percebi que eu não tinha trago a versão do jogo. Vamos inclusive entrar aqui no save. Não tinha trago a versão do jogo no modo hard, né? E obviamente, com qualquer tradição possível, a gente vai ter que fazer a gameplay aqui no modo difícil, como sempre é, né? Porque eu fiz o Final Fantasy VII Remake normal. Na verdade, eu fiz umas 4 vezes no canal, mas beleza. Eu fiz o Final Fantasy VII Remake 4 vezes aqui no canal. Eu trouxe no modo hard. Eu trouxe o Final Fantasy VII Rebirth. Em pouco tempo eu vou jogar o Final Fantasy VII Rebirth no modo difícil. Eu gravei, eu joguei o Final Fantasy Rebirth, zerei no modo hard inteiro. E eu não postei exatamente porque eu tava com muita preguiça de editar, porque era muita coisa, era muita coisa. Então, o Final Fantasy VII Rebirth é uma situação bem atípica, porque é um jogo de 150 horas, e principalmente eu vou estar jogando no modo hard, então é uma situação bem diferente. Apesar de eu estar trazendo essas gameplays no modo difícil um pouco menos se importando com a história, eu não tenho como não me importar com o Rebirth, né? Mas aqui no Intergrade, dá pra fazer de boa, entendeu? E é isso que a gente vai tentar fazer agora. Né? E eu queria muito jogar o Intermission, porque algumas coisas eu já não me lembro mais ou menos, né? Principalmente porque eu tô querendo trazer os Final Fantasy VII todos novamente, antes de começar, né? Vamos prestar atenção aqui. Tava querendo trazer todos os Final Fantasy novamente pro canal, porque vai sair o 3, o remake da parte 3, horas, né? Então eu quero trazer novamente o Final Fantasy VII Remake de novo, porque não foi o suficiente 4 vezes. Eu tenho que trazer o Rebirth no modo hard, porque eu não vou trazer o Rebirth de novo pro canal, mas nem ferrando, porque senão seriam uns 5 meses. Né? E eu tenho que trazer agora a versão da Yuffie, né? O Final Fantasy VII Remake Intermission, agora no modo hard, e é isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá, vamos começar essa gameplay e vou ver as cutscenes, mas não vou focar muito a fazer as side quests, até porque a gente tá no modo hard. E o save que eu tenho aqui já estão todas as coisas desbloqueadas e tal. E eu não vou fazer que nem das outras vezes, que, por exemplo, no Rebirth, eu quis zerar sem utilizar os itens muito fodas. Porque tem uns itens no Rebirth que deixa inacreditável, assim como no remake, né? No remake também eu não queria usar o Gotterdammerun, né? Que é o Crepúsculo dos Deuses. E eu acabei não utilizando, eu zerei, né? Tá aqui no canal, eu zerei no modo hard sem ter que usar esses itens ridículos que acabam quebrando o jogo, né? Então, vá ver tudo. Tem também a campanha do Intermission, como eu disse, tem tudo lá. A gameplay, tutorial sobre como passar essas coisas. E aqui vai ser só zerar no modo hard. Coisa que eu não me lembro mais ou menos como é que são os boss, até porque a última vez que eu entrei em contato com Intermission foi na época que lançou, né? Então vai ser engraçado até onde eu vou conseguir ir, sendo um idiota, e depois eu vou ver, vou lembrar, né, como é que eu lutei contra cada um desses bosses do Intermission, que são poucos. Eu acho que é uma gameplay de mais ou menos 3 ou 4 horas, se eu não me engano, né? Mas é maravilhosa e é exatamente por isso que eu vou trazer ela aqui de novo. Então, vamos começar. Na descrição todas as outras séries passadas de Final Fantasy VII Remake e futuramente, quem sabe, a versão original. E vamos nessa.
私はウータイ暫定政府の精鋭部隊マテリアハンターのユフィ。ジャッジ暴虐のシンラカンパニーより究極マテリア奪取。ウータイの本気を示すため遠方よりやってきた。英雄アバランチよ、協力に感謝する。よろしくね。名誉アバランチいないじゃん。お迎えどこだ？はあ、モーグリおこれをたどってこいってこと？さては私を試そうって魂胆？いい度胸じゃん。Ah, cara, é sempre maravilhoso voltar pra esse jogo, né? Inacreditável. Já começa por aí, né? Vamos tagarelar um pouquinho enquanto a gente anda aqui pro lugar, pro objetivo. Final Fantasy VII Integrate, se eu não me engano, saiu 3 anos depois de Final Fantasy VII Remake, apesar de ser o mesmo jogo. Então ele tem acréscimos gráficos absurdos, até porque ele saiu pro... se eu não me engano, ele só saiu pro PS5, né? Ele foi uma DLC que meio que os caras venderam o console através dela. Deixa eu ver aqui como é que são as minhas matérias. Meu Deus, ok. Vamos colocar a cura aqui. O que eu tenho? Vou colocar o carvão, porque eu sou cagão. Vamos colocar fogo, gelo. Tudo tá no máximo aqui, né? Acredito que esteja. Primeiro ataque. Eu vou colocar... Enquanto tem só bicho fraco, vou colocar primeiro aqui. Cara, que coisa maravilhosa. Tem ave de fogo aqui. Vou colocar munhequeira sobrenatural. Mas, pois é, o jogo, na época quando ele saiu... ele tinha um gráfico um pouco estranho exatamente por ele ter vindo, ele ter sido um lançamento de PS4, né? E depois teve a versão Integrate, que veio com essa DLC, e junto com a DLC veio o aprimoramento gráfico, tá ligado? Então, tanto o jogo base quanto o Integrate ficaram muito mais bonitos. Mas o Integrate é absurdo, é muito lindo comparado ao próprio jogo, apesar de ser no mesmo cenário, de certa forma. Né? Foi o primeiro contato no 4K, até porque o próprio PS4 Pro não rodava em 4K, obviamente, né? Então, foi muito maravilhoso. E ele não é um DLC, né? É uma standalone, que é basicamente uma DLC, só que com uma grande duração, né? Digamos assim. Não quer dizer, um ser humano normal consegue zerar ele em suas 4, 6 horas. Eu, como não era um ser humano normal, porque eu joguei pela primeira vez que eu nem um doente, né, olhando pra tudo, assim, como se eu fosse uma criança de 2 anos. Aí, demorou um pouco mais, eu acho que umas 10 horas, se eu não me engano. Mas, é uma experiência maravilhosa. E trazendo aqui de novo, né, porque faz muito tempo que eu não jogo, como eu disse. E também eu queria lembrar se... Olha isso aqui, cara. É da hora isso aqui. Vou testar aqui, apesar de tudo. Vou testar. É bom trazer pra relembrar um pouco da história, até porque é bom pra... você jogar o... Eu vou ter que fazer uma melhora nessas configurações aqui. Nossa, tá tudo mal configurado. Ela tá bem forte, então aqui vai estar de boa. Aqui nesse mini tutorial vai facilitar. Vamos lá lutar contra os bichos. Corre, corre, corre! Ah, pegou. Vamos lutar contra os mesmos bichos que a gente lutou, principalmente no remake. Eu acho que o que vai mudar mesmo é que a gente tá jogando com o Yuffie, né? Essa parte aí. Eu já adicionar aqui as coisas, que tá muito chato isso ficar toda hora tendo que parar o tempo. E de verdade, eu acho que é a primeira vez que eu tô zerando ela numa RTX 4070. Porque, se eu não me engano, eu zerei pela primeira vez o Integrate, eu tava na 1080 ainda. E a 1080 roda bem, né? Só que não roda tão bem quanto essa 4070, que está rodando perfeitamente bem. Em 32 GB de RAM, inclusive, né? Caraca, mudou muitas coisas. Vamos jogar aqui. Eu acho que dá pra matar ele num fogo mais aqui. Pronto, perfeito. Não, não deu pra matar, porra! E veio pro chão. Perdi pra morrer. Tô me acostumando ainda. Tem um ataque de longo alcance, de médio alcance.
de baixo alcance que a gente vai se acostumando aqui. Mas por enquanto não aparecer alguma coisa tão difícil, vai jogando que nem animal, né? A Yuffie de graça chegou em 7.000 de HP. Né? Pra explicar um pouco da história, inclusive, a Yuffie aparece nesse jogo porque ela é uma personagem muito importante no próprio Final Fantasy VIII. Olha aí, cutscene. Pô, interessante falar isso agora, né? Pra quem não conhece, essa vai ser a história da Yuffie, né? A DLC em si conta um pouco sobre o início da história da Yuffie, também o passado dela, né? Além do próprio Crisis Core, que pra quem não conhece é o jogo que antecede a história completa de Final Fantasy VII, né? Mas no Final Fantasy VII original ela já é uma personagem muito importante e não tem um background muito bem acentuado. Já no Intergrade ali eles conseguem fazer ela se tornar uma personagem muito mais interessante, apesar de muita gente reclamar que ela é bem mais irritante do que no original, e é de fato, por um bom motivo, mas ela ainda continua sendo uma personagem maravilhosa e que tem o seu background muito mais desenvolvido, né? Principalmente pela DLC, que cria até personagens e ideias novas para a personagem em si, a protagonista, e também, né, adiciona muitas coisas fodas que inclusive acontecem no Rebirth. Mas pensa assim, né, na cabeça de alguém que só jogou o remake na época, porque só tinha um remake, né? Quando você joga ali essa versão aqui da Yuffie, fica muito absurdo. Tipo assim, a história... Você tem algumas revelações nessa DLC aqui que são muito boas, entendeu? E vale muito a pena jogar. Ou assistir, ou conferir, né? Subir aqui, eu acho que é pra cá. Eu tenho que lembrar de eu não ter que ficar pegando item no cenário, né? Eu tenho tudo, eu não preciso. Vamos nessa. Porra, quando saiu o trailer dessa gameplay aqui, cara, com a Yuffie, então, e o próximo personagem que vai já aparecer na história, é muito louco. Isso aqui é muito louco, porra. O gráfico é muito bonito dessa DLC. Um pouco do vislumbre que a gente ia ver no Rebirth, né? E o Rebirth, ele tem o problema de ser mundo aberto, mas ele é tão bonito quanto isso aqui, né? Tão bonito quanto, com certeza. Vou quebrar isso aqui. Ah não, pode descer por aqui, ó. Caraca, eu sempre esqueço que pode descer por esse cano aqui. Tá, esse bicho eu acho que é ruim contra fogo. Vou jogar aqui nele. Não. Puta merda, errei. Porra, 2.000 de dano. Calma aí, presta atenção. Porra, essa cabeça pegou em mim. Calma, vamos prestar atenção. Pera. Morri. Não morri, nem ferrando. Sim, exatamente isso. Ataque o vento. Caralho. Pera. Eu esqueço que ela consegue defender nesse jogo. Olha isso, cara. Ele tá defendendo essa porra. Ele tem pouca vida, eu só tô jogando que nem um animal mesmo. Vou matar ele aqui. Se ele me dá uma cabeçada a 10 metros de distância e pega em mim, eu posso bugar ele. E eu esqueço que no modo hard não dá pra usar item, então tem que ser na cura mesmo, cara. Vamos ficar Bora, melhor não ficar usando de jeito idiota o PM, até porque ele só pode mudar de vez em quando. Dá pra falar com ele aqui? Não. Olha que lindo, meu Deus do céu, cara. Fizeram questão de redesenvolver essa área toda, que ficou muito mais bonito. Deixa eu ver se dá pra aumentar o macro aqui. Aumentar nossos pontos de PM, no caso. Essas caixinhas tem que pegar mesmo.
Textura da porta. Vamos nessa. Ainda nem chegamos na cidade ainda, né? E eu já quase morri. Vou pegar aquilo ali. Eu acredito que a gente vai passar... Chegar na 7ª rota aqui pelo mesmo lugar de sempre. Vamos ver.現在5番マッコールは運転を停止し、すでに火災も消し止められております。以降被害が拡大する心配はございませんので、市街地の皆様はご安心ください。原因につきましては鋭意調査中ではありますが、1番マッコールで使用された爆弾と同じものと考えて間違いないでしょう。アバランチの仕業やるね。いいね。私も負けないぞ。ユフィ。あら、イエスモーグリ。あんたはアバランチ。俺は G ジェ。ついてきな。お、待ってよ。 Ok. Eu não lembrava do cabelo desse maluco ser verde. Deve ser o filtro que eu tô usando pra jogar. Deixa eu ir lá. As primeiras damas. Quem ia entrar seria você, mas tá bom. Vamos lá. Já pode se curar aqui? Na verdade só se cura, né? O PM continua uma merda. Ou no integrante é diferente, vamos ver. Não, o PM continua o mesmo. Apesar de tudo. Mas, já usei, né? Fazer o quê? Vamos ver se a gente tem a chance de pegar um pra aumentar o Mako. Um boneco mais genérico que o outro. Pelo menos a menininha aí é da hora. Parece personagem. Parece que ela tá vestindo um cosplay. Essa menina da esquerda aí, ó. A Nayu. Ok, eu podia ser aqui, meter o louco total fã de Final Fantasy e dizer, caraca, eu gosto muito desses personagens aqui do QG. Por todo respeito, eu não me lembrava de nenhum deles. Eu lembro da Nayo porque
Bom, não preciso ter muito argumento, peraí. Mas o resto eu pouco me importo. 落ち着かないね。 Olha esse cara, olha esse cara. Parece que pegaram ele de um boneco mesmo de Unreal mais genérico possível e colocaram ali, ó. それな Caraca, que horrendo. ID さえあれば駅から列車に乗ってなんてことなく到着だ。でもほら、今街が騒がしいだろ。全体の警戒レベルが上がってしまった。だから少し落ち着くまで様子見。それが僕たちのおすすめかな。様子見なんて罰ゲームだよ。シンラを甘く見ちゃダメだよ。うん。シンラビルがどこにあるかはそうだな。ビリー・ボーにでも聞いてよ。あ Ok. はがそれよりさ、究極マテリアはシンラビルの中なんでしょ？シンラビルってどこ？気持ちいいくらい何も知らないな君は。ああごめんごめん。知ってるだろうけど、今いるスラムの上にプレートっていう街が広がってるんだ。シンラビルはその中心にドーンとそびえ立ってる。ああ、あれね。そうだと思った。シンラビルの中についてはナヨが詳しいよ。彼女に聞いてみるといい。 Ok. 旅大変だったんでしょ？ゆっくりしたら。こんなざわざわした街で？無理無理。あのさ、究極マテリアってどこにあんの？シンラビルの中のどこ？それはね、実は正確な場所まではつかめていないの。でもね、シンラカンパニーの中ではマテリアは兵器扱いなの。だから兵器開発部門が扱っているはず。その部署は地下にあるから。なるほど。究極マテリアはシンラビルの地下にある。究極マテリアちゃん、待っててね。無理は禁物。いい？ Acho que acabou, né? Eu falei com os três? Tem alguma coisa pra cá ainda? Deixa eu vir pra cá, pra cima. 外に行く前にもっと情報 Sabe de 共 tudo 有 que しておかな precisa? いか？ Eu acho então que eu tenho que falar com ela de novo? その遅いね。またウォールマーケットかな。ウォールマーケットって一言で言うと大人の街ね。大人の街。いろんなお店があるの。説明しづらいけどね。まあなんとなくわかるよ。辛いのや苦いの思いっきりまずいのに痩せ我慢して飲んだり食べたりするんだよね。ほ？で酔っ払って昔はもっと厳しかった、大変だった。最近の若いやつはってもう堕落だよあれは。ウータイにもあるんだよね、そういう大人の店。亀道楽ってんだけど。亀道楽ならミッドガルにもあるよ。え？どこにあるのか知らないし行ったことないんだけど、時々チラシを見るもの。ミッドガルを堕落させる作戦かも。やるな亀道楽。あ、亀道楽のチラシを張り歩いてるおじさんがいるんだ。通称亀おじさん。面白い格好してるからすぐにわかると思う。探してみたら？行く行く。ダチャウマメ差し入れしちゃう。 Por favor, agora eu posso sair à vontade e encontrar Sonon. Sonon finalmente... Não, eu não posso sair! ソノンを待ったら Eu tenho que esperar o Sonon chegar. Tenho que falar com mais alguém? Ele vai me obrigar a jogar aquele jogo podre, né? Do Forte Condor. Sim. Porque o Forte Condor é muito pica no Rebirth. Mas eu achei muito chato quando eu joguei no... の州は知らない Agora no Integrate, né? Pelo amor de Deus. やってやろうじゃない。 Ele vai obrigar a gente a jogar esse jogo e eu vou tentar fazer o máximo possível pra fazer speedrun aqui pra não jogar. Eu me lembro que eu cheguei a zerar ele, até porque eu platinei na Epic Games, infelizmente, eu ainda tenho que platinar na Steam aqui, né? Pronto, tá bom. Eu lembrava que dava pra ficar pulando, né? Eu não sei porque eu tive que jogar isso, や não. るなユフィ。さっき教えたばっか。そう？ Tá. あーでも Caraca, essa cadeira já tá dando あれ desconforto já, velho. A textura dessa cadeira. マテリア？うん。やってやろうじゃん。Ok.
Ó, você já pode desafiar jogadores do rank 5. Eu não tenho ideia se rank 5 é bom ou não. Eu não lembro. Mas, vou te falar aqui com outro. ユフィ、シミュレーターマシンって知ってる？ Ah, esse aqui é da hora, esse daqui é legal. Que é pra você jogar os jogos de simulação. Eu não vou testar fazer agora. Eu acho que eu vou zerar primeiro. E aí quando eu já tiver bem aquecido com a Yuffie, aí eu tento jogar o simulador virtual. Porque o simulador virtual eu já lembro que era difícil para caramba. No normal, imagina no difícil. Então eu não vou passar, eu vou passar raiva agora. Mas sempre é bom lutar contra... É sempre bom. É sempre maravilhoso. E aquelas lutas do simulador. Principalmente com a Yuffie. その子が持ってるから気が向いたら話しかけてみるといい。あー、もう待ちくたびれた。私偵察に行く。わかった。 Agora sim, explore o setor 7. Pô, eu nem tinha que esperar som não, eu só vou ir mesmo porque demorou pra caramba. Mas pelo menos passou o tempo. カメ道楽。おや、お嬢さん、チラシを見つけてきてくれたのかな？チラシ？おやおや、カメ道楽のチラシを6枚集めて豪華景品をゲットしようキャンペーンをご存知ない？ない。ではご説明しましょう。カメ道楽ミッドガル支店では7番街スラムのどこかに貼られた6枚のチラシを集めてくださった皆様に豪華景品をプレゼントするキャンペーンを行っているのですが、マコールの事件がありまして、ウータイのことを快く思われていない方々がですね、チラシを隠してしまいまして、まだ誰もクリアしておりません。へえ。いやー、参った参った。しかしこれは好機ですぞお嬢さん。7番街スラムに隠された6枚のチラシを探し出し、景品ゲット第1号になってみませんかな。こちらがチラシの見本です。いかすでしょう。ぜひ7番街スラムをくまなく探してみてください。 Nossa, cara, eu vou ter que passar meu tempo colocando isso. Eu achei que isso era side quest. Ou será que não é? Vamos ver. Não é tão difícil, mas chato de ficar tentando encontrar. Porque eu não lembro. Tá aqui, ó. Pode comprar, só que não tem absolutamente nada, né? Quer dizer, tem umas moedas de Condura ali, né? Mas tá. É, fica. Agora vamos aqui falar com o Shadow aí, né? Da realidade virtual. 照合データの検索を開始します。小柄ながらしなやかな筋肉と俊敏な身のこなし。まずまずの逸材です。君、何ブツブツ言ってんの？僕はチャドリー。よろしければ僕の研究に協力していただけませんか？私はユフィ、よろしくね。で、研究って？こちらの携帯バトルシミュレーターを使い、仮想空間で召喚獣データと戦ってみてほしいんです。ほーん、なんか面白そう。やるやる。やるやるですね。 Uma coisa que já vale bom ser notado agora no início da gameplay, antes que ocorra os outros acontecimentos da história em si, né? A Yuffie, a idade da Yuffie, eu lembrei disso quando a gente começou a falar da Yuffie e tal, e eu lembro na época que eu joguei, isso inclusive que foi, por algum motivo foi um estouro pra minha cabeça. Mas enfim, a Yuffie tem 16 anos, tá? Só que fique claro pros próximos acontecimentos aí da história, que a Yuffie Kisaragi tem 16 anos. E que ela vai passar por... Já passou por muita coisa. E agora vai passar por muito mais coisa ainda. Finalmente, irmão. Caraca. O mercado murado tava drenando o moleque. 俺はソノン草壁、五道様から直接憲法の指導を。あんなやつの話はいいから。それよりさ、町に馴染んじゃったって？大人の町で遊んでるって？辛いのや苦いの食べてるんでしょ。私の相棒が親父みたいだと最悪だからね。ところでさ、亀道楽は行ったの？
ミッドガル堕落作戦なら話は別。全然手伝うから。ほら私もそろそろ大人だし。恐ろしいスピードで誤解してるな。堕落作戦は楽しそうだけど知らないな。とにかくよろしくユーフィー先輩。先輩？私が？俺の方がずっと年上だけど、特殊部隊に入ったのは君が先だからね。あら？そう？先輩か。いいね。私いつもちびっこ枠だから。究極マテリアを手に入れて亀道楽でお祝いだ。ハット。物が完成したってさ。受け渡しは物資保管区の倉庫。ユフィ、ソノン、付き合ってくれる？もちろん。街を歩いて敵のこと知っておかなくちゃ。危険なところを通るから準備はしっかりね。外で待ってる。支度が終わったら声をかけて。了解。 Sonon com Sakabe. É isso aí. Já vamos começar logo pela ideia aqui. Tem que contextualizar. Sonon não existe no Final Fantasy VII original. Foi uma persona, foi uma adicional no Final Fantasy que deu muito mais vida a Yuffie. Então meio que eu não posso falar muito sobre ele, porque tudo que vai ser adicionado na história, tudo que vai contar sobre ele é contado na DLC, né? Então, por via das dúvidas, vamos deixar a história rolar e a gente vai vendo o desenrolar, porque até eu não lembro muito perfeitamente como eu disse, né? Mas ele é um baita personagem, eu gosto muito dele, tá? Porra. Principalmente do background dele junto do que aconteceu com a Yuffie, né? E aí, tipo assim, eu não joguei absolutamente nada, mas as cutscenes são tão absurdas que deu 30 minutos de vídeo. Então vamos parar por aqui, só fazer aquela pausa, né? E pra voltar no outro episódio. E aí a gente continua aqui a nossa historinha aqui de Final Fantasy VII Intermission, com Yuffie e Sonon agora juntos. Então, até o próximo vídeo, valeu a todo mundo e daqui a pouco já voltamos.